Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui na descrição tem alguns links importantes, então passem aqui na descrição, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva caso você seja novo por aqui, porque é muito importante para mim essas duas coisas e o seu comentário, tá bom? E hoje a gente vai trazer a resenha, protótipo de resenha que eu falo, desse livro aqui, O Paciente, do Jasper Devitt. Espero que seja assim que fala o nome dele. Eu li esse livro já faz um tempinho. Eu tenho algumas marcações. Não vai ser bem uma resenha. Eu vou falar mais ou menos assim por cima o que eu achei. E mais ou menos algumas coisas sobre o livro aqui com vocês. Esse livro, segundo o The New York Times, é um dos trailers do ano, quando ele foi lançado. Foi lançado pela Planeta Minotauro. Tá? Esse livro fala sobre um paciente em específico que é basicamente incurável. E esse livro, a história toda dele é contada por um psiquiatra em forma de tópicos. Durante vários dias ele vai contando aos poucos sobre o tempo que ele passou na Nova Inglaterra atendendo em um certo hospital. E quando ele chegou lá, ele foi instruído a não chegar perto do quarto de um determinado paciente. E esse paciente era o Joe. E quando ele soube do Joe, era sempre mencionado somente pela letra J. Não falavam o nome dele. E eram pouquíssimas pessoas, pouquíssimos enfermeiros que podiam entrar lá dentro, mas todo mundo que atendia sempre havia um boato que acontecia alguma coisa com aquela pessoa, não agia mais como ela era antigamente. E quando esse doutor chegou lá, depois de um tempo ele começou a ficar curioso com esse paciente. Ele queria conhecer esse paciente, ele queria chegar e tentar tratar esse paciente. Esse paciente, ele estava lá desde que ele era criança e ninguém nunca conseguiu tratar o que ele tinha de verdade. Ninguém nunca conseguia descobrir o que ele tinha. E esse médico, ele queria saber tudo sobre o paciente, ele queria saber o porquê que acontecia certas coisas estranhas com todo mundo que chegava perto daquele paciente. Então, ele entrou escondido num lugar lá, escondido, entre aspas, para ver o receituário, todos os documentos do paciente. Mas claro que a diretora do hospital, que era a diretora atual, acabou descobrindo sobre o que o médico, sobre qual paciente o médico estava mexendo, porque ela sempre tinha controle quando alguém mexia no prontuário desse paciente, porque ele era o paciente problemático, digamos assim, protegido, porque ninguém queria que chegassem perto dele. Então ele começou a fazer umas pesquisas e começou a se aprofundar demais naquilo. Ele estava meio que vivendo basicamente para aquilo durante um bom tempo, até que a diretora do hospital chamou ele e o antigo diretor do local estava lá. Depois de muito insistir para conseguir atender o Joe, ele conseguiu atender ele. E ele passou um bom tempo atendendo o Joe. E no início o Joe parecia ser um cara super normal. E depois de um tempo, quando ele realmente acha que o Joe é são, muito na cabeça do médico, o Joe era mais são do que qualquer outra pessoa. E tentou fazer um plano de fuga pro Joe poder fugir do hospital.
Porque ele estava mais de 20 e tantos anos, 30 e poucos anos ali no hospital. Ele era bem pequenininho quando os pais internaram e nunca foram visitá-lo. Como eu mencionei esse livro num outro vídeo que eu falei de alguma das últimas leituras que eu fiz no final de 2022, e como eu disse, esse livro é muito viciante, é muito legal. E ele tem de graça no Kindle Unlimited. Então, se você tem o Kindle Unlimited, você consegue ler ele por lá, tá bom? Eu só fui descobrir depois que eu comprei o livro, mas mesmo assim, se você gosta desse tipo de coisa, eu acho que super vale a pena se você pode comprar. Quando eu comprei não estava muito caro, se eu não me engano. Na verdade, eu não me lembro quanto que eu paguei, mas se eu não me engano, não estava muito caro. Então, é isso. Eu recomendo que vocês leiam para vocês saberem todos os detalhes. Em alguns momentos, eles colocam os trechos das fitas, das entrevistas que fizeram com o Joe quando o Joe era criança e algumas outras também. Tá? Porque esse médico descobre muita coisa. Lembrando que é uma história fictícia, tá bom? E cada capítulo desse livro é como se fosse um tópico novo da história que esse médico colocou em um fórum nas redes sociais. Esse médico, o Parker, ele tinha na cabeça dele que ele tinha sim a solução para a cura do Joe, até ele descobrir tudo o que estava de atrás da história do Joe. Então, é muita coisa que tu fica cada vez mais chocado. Eu não tô puxando saco pro livro, é a minha opinião. Então, talvez você leia o livro e odeie ele, mas eu gostei, sinceramente, eu gostei. Se eu não me engano, eu dei 4,5 estrelas no Scooby ou 4, agora não me lembro. Mas porque em algum ou outro trecho eu achei que o autor se repetia demais ou colocava umas coisas que não precisava estar ali, porque estaria um pouco desnecessariamente ali, mas dá um certo complemento para a história. Mas eu acho que não, necessariamente não precisava estar ali, mas enfim, é isso. Espero que tenha dado para me entender, porque eu sou meio confusa para falar a história. Esse livro é muito bom e é isso. E fica aí a minha sugestão para você de leitura. E até o próximo vídeo.